de seminários. Tá? Então, esse seminário está sendo gravado. Por fim, para quem está participando pela primeira vez, só explicando as regras que a gente tem adotado. Então, devido a problemas que tivemos com participantes indesejados na primeira edição, o microfone de todos fica no mudo. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ou fala no chat, ou então levanta a mão. Fica melhor se levantar a mão, porque eu recebo a notificação, aqui consigo ver que alguém quer fazer alguma pergunta. Então, o modo que a gente tem conduzido o seminário são perguntas pontuais ao longo da apresentação e perguntas, digamos assim, maiores, mais bem elaboradas ao final da apresentação. Então, já falei demais, então vou passar a palavra para a professora Fernanda. Obrigado, Fernanda, novamente. Obrigada a você, Rodrigo. Eu queria agradecer ao Rodrigo e o Cláudio pela iniciativa, acho que foi fantástica, e pelo convite de apresentar o seminário aqui. Né? Então, esse é um trabalho em conjunto com a Bruna Borges, que é aluna de doutorado da FEA USP, que está, inclusive, assistindo essa apresentação e vai me ajudar tomando notas de todos os comentários que vocês tiverem, e com o Luiz Felipe Morin, da Universidade de Ottawa. E o que a gente vai fazer aqui é usar um contexto de exame competitivo para analisar algumas diferenças de gênero na reação do que a gente chama de high-stake exams. Né? Eu estou super feliz de apresentar esse seminário em português, tirando que a palavra provavelmente que eu vou repetir mais nesse seminário é super difícil de traduzir, que é high-stakes. Eu quero que vocês pensem nisso como sendo exames importantes que têm consequências na vida dos indivíduos. Né? Então, por exemplo, no Brasil, o Enem é tipicamente um exame high stakes, é um exame que tem muita consequência, determina financiamento, determina acesso a diversas universidades. O ENAD, por outro lado, é um exame mais low stakes, que não tem tanta consequência para as pessoas. Né? Então, no nosso caso específico, eu vou dar muito mais detalhes, mas o exame high stakes que a gente vai levar em consideração é o vestibular da Unicamp. Tá? Bom, por que a gente se interessa por essa questão de modo geral? Né? O que a gente sabe é que as mulheres adquirem cada vez mais educação. Em diversos países, os anos de escolaridade das mulheres já é maior do que o dos homens. E ainda assim, quando a gente olha para as ocupações mais seletivas ou mais elevadas nas empresas, por exemplo, a gente sabe que ainda as mulheres são muito subrepresentadas nessas posições. E tem diversas explicações, eu vou resumir rapidamente aqui algumas explicações da literatura, mas uma das coisas que chama a atenção, e tem alguma literatura sobre isso, é que as mulheres parecem, em geral, terem mais dificuldade ou terem menos capacidade de selecionar o tipo de atividade que elas se envolvem. Então, tem alguns artigos que mostram, por exemplo, que as mulheres tendem a assumir em empresas, em instituições em geral, algumas tarefas e alguns cargos que têm pouco impacto sobre a carreira delas. Né? Então, um exemplo típico, por exemplo, na universidade, é participar de comitês que podem ser importantes para a universidade, mas que, em geral, não são tão centrais para progresso de carreira. Então, a gente está meio conversando nessa literatura, como eu vou detalhar mais para vocês. Tá? Então, tradicionalmente, e aqui um resumo muito rápido, né? Tradicionalmente, essa literatura que tentava entender diferenças de gênero no mercado de trabalho, basicamente falava de discriminação e de preferências. E daí tem uma literatura mais moderna, dos últimos 20 anos, 25 anos, que começou a olhar para outras coisas, né? Que talvez expliquem essa diferença, mas que não passem nem por uma história de discriminação necessariamente, nem por uma história de preferências. Né? Então, tem essa literatura que discute como que as mulheres reagem diferentemente dos homens, por exemplo, em ambientes competitivos, né? O que é relevante, por exemplo, em ocupações mais altas no mercado de trabalho, porque tipicamente são ocupações que são feitas em ambientes mais competitivos, e tem um pouco de evidência de que as mulheres talvez não gostem tanto de participar e quando participem tenham alguma desvantagem de desempenho em ambientes mais competitivos. Tem uma literatura também que ressalta diferenças possíveis de aversão ao risco. Né? Então, se a gente pensar que também para subir nas empresas e para chegar nos cargos mais altos, você precisa assumir risco, tem alguma evidência de que as mulheres
tendem a fugir de situações ou são piores em situações em que têm um desempenho pior, em situações em que tem que assumir risco. Tem uma discussão sobre crenças, talento, habilidade, etc. E daí tem essa literatura bem recente, né, que é a literatura que a gente está conversando aqui, que discute comportamento estratégico em contextos high stakes e low stakes. Tá? Então, a gente está tentando contribuir aqui, né, a nossa contribuição a gente enxerga nessa parte aqui mais recente da literatura. Bom, então, a nossa pergunta aqui, e eu já vou falar exatamente como que a gente vai identificar isso, é se homens e mulheres reagem diferentemente quando eu tenho uma mudança nesses stakes do exame. Repito mais uma vez, a ideia aqui de stakes é que partes do exame vão se tornar mais relevantes, como eu vou mostrar para vocês. E daí a gente vai tentar falar de mecanismos. Vocês vão ver aqui, isso daqui é um trabalho que ainda muda todos os dias, então eu vou apresentar para vocês o que a gente, no momento, entende como sendo algo que a gente pode identificar, mas vou também passar algum tempo discutindo com vocês alguns mecanismos que já foram mostrados na literatura e que não parecem estar por trás dos resultados que a gente enxerga. Tá? Então, vou ter tanto os mecanismos como o que parece não ser mecanismos no nosso contexto. Ops. Bom, então o que eu acho que é a nossa contribuição? A gente consegue lidar com essa questão num contexto do mundo real, num contexto muito competitivo, o vestibular da Unicamp, e é um contexto em que, né, os benefícios potenciais são altos. Então, eu vou falar rapidamente, acho que a maioria de vocês conhece, mas a Unicamp é uma universidade seletiva, gratuita, etc. Né? Então, é um contexto bastante competitivo. Parte da literatura que eu mencionei rapidamente antes era baseada muito em laboratórios. Né? Então, tem vários papers que fazem como a gente, que olham exames, por exemplo, competitivos, mas não são todas aquelas referências que estão baseadas em situações do mundo real. Bom, a gente tem dados bem ricos, que dá para a gente controlar para um monte de coisa, né? Em particular, algo que a gente se preocupa muito, que é desempenho diferente de homens e mulheres em determinadas disciplinas. A gente sabe que tem literatura mostrando que, por exemplo, meninos e meninas têm desempenho diferente em português, matemática, etc. E no nosso contexto, isso é relevante ainda mais porque isso está relacionado com uma seleção de carreira no vestibular, que é outro aspecto que vou detalhar para vocês. Então, acho que a gente pode falar um pouco de canais e pode analisar alguma heterogeneidade entre disciplinas diferentes. Bom, então, acho que essa parte eu posso passar bem rápida. O Unicamp é uma universidade bem seletiva, intensiva em pesquisa, que não cobra mensalidade e com bastante prestígio. Né? Então, o vestibular da Unicamp, potencialmente, está dando acesso aos alunos a um ensino superior de qualidade gratuito. É um exame competitivo, todo ano, principalmente nesse período que a gente está olhando, 40 mil candidatos para 2.500 vagas. Em alguns cursos a competição é extrema. Então, por exemplo, em medicina, nós temos aproximadamente 80 candidatos por vaga no vestibular da Unicamp. E como a maioria das universidades do Brasil, os alunos escolhem uma carreira quando eles se inscrevem para prestar o vestibular. Bom, deixa eu falar rapidamente dos aspectos do vestibular que a gente vai usar aqui e que eu preciso explicar, porque é daí realmente que vem nosso experimento, se vocês quiserem. Então, o vestibular da Unicamp, tudo que eu vou falar é para o período 2000-2004, a maioria das coisas é verdade até hoje, mas eu estou, obviamente, concentrando no período que a gente vai usar dos dados que eu já vou detalhar. Então, todos os candidatos do vestibular da Unicamp escrevem dois exames, quer dizer, todos os candidatos fazem a primeira fase, os que passam da primeira fase escrevem exames da segunda fase. Tá? A Unicamp não usa múltipla escolha, então, tanto na primeira como na segunda fase, o que você tem são questões dissertativas, né? não necessariamente muito longas, com subquestões, mas são questões dissertativas tanto na primeira como na segunda fase. Então, a gente tem um formato que não muda muito entre as duas fases, e essas questões são de matérias típicas do ensino médio, então geografia, matemática, português, história, etc. Na primeira fase, a gente tem 6, eu já vou dar exatamente quais são as disciplinas, mas tem 6 disciplinas e todas as disciplinas contam da mesma maneira para os candidatos. Então, cada disciplina, o peso atribuído às provas das diferentes disciplinas é o mesmo. Na segunda fase,
Todos os candidatos vão escrever as mesmas provas, agora em 8 disciplinas, eu já dou os detalhes para vocês, mas a diferença é que vai ter uma ou duas disciplinas, que são disciplinas que a Unicamp chama de disciplinas prioritárias. E essas disciplinas vão receber um peso 2 ao invés de um peso 1, que é o atribuído às disciplinas não prioritárias. Tá? E para a nota final, que é o que vai contar para a classificação dos candidatos, as duas fases contam, então não é que a fase 1 não é relevante para o final, ela é relevante tanto para passar como ela conta, mas ela tem um peso menor. Então ela entra com peso de 2, ou seja, um peso equivalente a uma disciplina prioritária. Tá? Então um esqueminha aqui rápido. Primeira fase tem biologia, química, história, geografia, física e matemática. 2 questões de cada matéria, então são 12 questões no geral. Essas questões valem 2,5 pontos, então eu tenho 30 pontos que vêm dessa parte de questões abertas nessas disciplinas, e daí uma redação. Né? E daí, chegando na segunda fase, a prova já é mais extensa, ela é dividida em 4 dias, né? Ela vai cobrir as 6 matérias que a gente tem aqui em cima, mais português, né? Então, para português a gente não tem um equivalente tão bom, mas a gente tem a redação, e daí inglês, que daí não tem nenhum equivalente. Tá? Mas o que é bacana? O que é bacana é que a gente tem um contexto em que a gente observa, na primeira fase, desempenho específico em cada disciplina, né? Num contexto em que as disciplinas recebem o mesmo peso. E daí, quando a gente chega na segunda fase, a gente vai observar desempenho nessas mesmas disciplinas mais 2, né? E daí a gente vai ter determinadas disciplinas que vão receber peso 2. Então, aqui o exemplo, por exemplo, se um candidato estiver prestando medicina, biologia e química vão ser disciplinas prioritárias, logo a nota dessas disciplinas vai ser multiplicada por 2. Tá? A gente vai usar essas 6 disciplinas na maior parte dos nossos exercícios, porque essas provas são muito mais comparáveis. A gente vai usar também português em alguns testes de robustez, considerando que a redação é a primeira fase de português, mas entendendo que não é tão comparável quanto as questões. Né? Uma outra coisa interessante é que para todas as carreiras menos uma, nunca tem 2 disciplinas prioritárias no mesmo dia. Então, os dias são divididos de maneira a que o aluno tenha só uma disciplina prioritária, o máximo uma disciplina prioritária por dia. Né? E a outra coisa interessante é que quando o aluno chega para fazer o vestibular, ele recebe as 2 provas ao mesmo tempo. Então, isso implica que o aluno tem bastante liberdade para distribuir o tempo e o esforço entre as disciplinas de um mesmo dia. Então, como que a gente enxerga as disciplinas prioritárias? Né? Como eu disse, é um aumento na importância, essas disciplinas contam mais para a nota. Né? A gente pode pensar que, do ponto de vista do candidato, tem um aumento do benefício marginal do esforço que ele vai colocar nessas disciplinas, e que, então, uma estratégia ótima, que parece ótima para todos os candidatos, seria aumentar o desempenho, o esforço nessas provas. E daí a pergunta aqui é o seguinte: quando eu tenho esse experimento em que eu estou dobrando o peso dessas disciplinas, será que os homens e as mulheres reagem de maneira similar? Tá? Então, rapidamente falando dos dados, a gente usa nesse trabalho só os dados entre 2000 e 2004. Esse é o período antes da ação afirmativa. Né? A gente faz isso para não ter que lidar com mudanças no perfil dos candidatos que podem ter ocorrido, ou com mudanças de comportamento por causa da ação afirmativa. Então, o nosso período aqui vai até 2004. E o que a gente tem é basicamente quase tudo, tirando os identificadores dos candidatos, mas a gente tem quase tudo que a Conveste, que é a instituição que administra o vestibular da Unicamp, tem. A gente tem todas as notas individuais por questões, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, características socioeconômicas que vêm do vestibular, do questionário que os alunos preenchem, a escolha de carreira, e a gente tem o Enem. Eu não falei sobre isso porque não é tão relevante aqui, mas o Enem pode contar por 20% da nota da primeira fase, se ajudar o aluno. Né? Do nosso ponto de vista aqui, a grande vantagem é que a gente tem o Enem para 90% dos candidatos da base. Então, a gente consegue ter uma medida de habilidade dos candidatos prévia ao vestibular. Tá? Então, a gente tem nota de todos os alunos para todas as questões. Bom, a gente elimina os treineiros. Eu vou fazer um exercício no final com os treineiros, mas em todas as outras especificações eles não estão. No caso deles, eles não estão realmente competindo por uma vaga. A gente elimina alguns poucos casos em que eu tenho alguma informação relevante faltando. E, como eu disse, português
A gente vai usar em robustez, mas na maioria das especificações a gente não vai usar nem português nem inglês, porque a gente não tem desempenho na primeira fase do vestibular. Tá? Bom, aqui rapidamente as estatísticas descritivas. Eu não vou passar por muitas coisas, mas aqui, basicamente, isso daqui são dos candidatos ao vestibular inicialmente, né? Então, do grupo... Quer dizer, não, desculpa, isso daqui são os candidatos que passaram para a segunda fase, então eu observo primeira e segunda fase aqui, né? E a questão aqui é que existem diferenças entre homens e mulheres. Por exemplo, existem diferenças no tipo de carreira que homens e mulheres escolhem, né? Então, é só para dizer para vocês aqui que a gente vai ter que se preocupar em controlar para uma série de coisas e vocês vão ver que na nossa especificação principal, na verdade, a gente vai usar efeito fixo de indivíduo, tá? Então, vamos fazer as análises para cada indivíduo. Então, deixa eu explicar para vocês como que a gente enxerga o modelo que está por trás dessa análise, né? Então, vamos imaginar que o desempenho de um aluno numa determinada disciplina, então, por exemplo, matemática, né, do aluno I numa determinada disciplina, está dado por algumas coisas. Então, tem uma questão que é específica àquela disciplina, né? Pode ser o nível de dificuldade que está associado com uma prova de matemática, por exemplo. Isso afeta todos os candidatos que estão escrevendo aquela prova, né? A gente pode imaginar que existe um nível de habilidade do candidato, que é um nível de habilidade geral, que é específico ao candidato, mas que vai afetar todas as matérias que o candidato vai escrever. A gente tem também uma habilidade que é mais específica. Então, tem alunos que se saem melhor em matemática, tem alunos que se saem melhor em geografia. Então, aqui é uma habilidade como o PI, mas é uma habilidade específica a uma determinada matéria, né? E o que a gente quer checar é se essas habilidades, se a gente tem algum impacto diferenciado quando a disciplina é prioritária. Então, aqui a gente está permitindo que exista uma diferença de performance, uma mudança de performance do candidato quando a disciplina se torna prioritária, que pode vir tanto por um canal de performance geral como de um canal de performance específica, né? Obviamente, se isso daqui são termos relevantes, são os dados que vão dizer para a gente, né? Mas o que a gente está fazendo aqui é só permitir que exista diferenças de desempenho quando essas disciplinas prioritárias existem, né? E daí é que a gente tem o nosso termo de erro, um choque aleatório. Bom, então, como a gente está interessado aqui em diferenças entre homens e mulheres, o que a gente está fazendo aqui nesse slide é simplesmente exprimindo aquela equação anterior em termos de desvios em relação ao grupo, né? Então, por exemplo, se o candidato I aqui for uma mulher, né, eu vou simplesmente reescrever aqui, isso daqui vai ser a média do desempenho, da habilidade geral das mulheres, né? E, então, eu somei isso, subtraio aqui, então esse termo aqui agora se torna o desvio, a diferença entre a habilidade geral daquele indivíduo e a média do seu grupo, tá? E a gente faz isso para todos os termos, então, habilidade geral, habilidade específica e habilidade geral e específica que podem mudar nas disciplinas prioritárias, né? Por que a gente faz isso? Porque com isso daqui a gente consegue rapidamente chegar em algo que a gente consegue ver rapidamente como estimar, né? Então, a gente consegue aqui olhar o desempenho de um determinado aluno I no S. Aqui a gente tem que o desempenho médio dos homens, mais uma diferença se o candidato for mulher, se a disciplina for prioritária, e o que a gente está bem interessado aqui é entender esse beta 4, né? Que é a interação entre o candidato ser uma mulher e a disciplina ser prioritária, né? Daí o que a gente faz? A gente joga aqui no U tudo que estava aqui em cima, né? Então, tudo que a gente, em princípio, não sabe, mas eu vou mostrar para vocês que a gente tem bons controles para todos esses termos, a gente joga aqui no U, né? O que a gente vai fazer? O Cláudio. Tá, oi, Cláudio. Tudo bem, Fernanda? Perguntinha. Tudo bom. Diga, não, imagina. Clarifying. Só para entender, a decisão se, por exemplo, para mim, eu vou fazer medicina e vai contar mais biologia, como é que é o timing dessa decisão? Eu preciso decidir isso antes da fase 1, que isso parece bem importante. Antes da fase 1. Então, os alunos, quando se inscrevem no vestibular, eles escolhem a carreira e sabem imediatamente qual que é a disciplina prioritária associada.
Tá, então eles não podem, isso eles não podem mudar, digamos assim. Eles não têm como mudar, eles não têm nenhuma... E na verdade, vocês vão ver que a gente, várias vezes aqui vai falar de escolha como sendo quase a escolha das disciplinas prioritárias. No fundo, quando você está escolhendo carreira, você está escolhendo quais são as disciplinas prioritárias. Você não tem como mudar isso. Então, assim, só para entender, a tua ideia é que essa passagem da fase 1 para a fase 2 é uma passagem tipo low stakes para high stakes. Você está aumentando os stakes, mantendo, digamos assim, fixo o resto. Essa é a tua ideia. Na verdade, assim, as duas fases são high stakes, como eu disse, as duas contam, né? Então, não dá para o aluno relaxar completamente nenhuma das fases, né? A mudança que a gente está tentando explorar de high stakes aqui é uma mudança do peso atribuído a essas disciplinas. Quer dizer, ir mal numa prova prioritária vai ter um impacto na nota final pior, porque essa média vai ser multiplicada por 2. Tá? Então, a gente está num contexto high stakes, o que a gente está olhando é um aumento, a partir de uma situação em que eu já estou numa situação de high stakes, eu tenho um aumento ainda maior dos stakes em determinadas disciplinas. Mas rapidinho, só para terminar a pergunta. Para vocês, o ideal, só estou pensando aqui alto, mas não seria uma situação onde você não tem um viés inicial da matéria que você está querendo avaliar? Por exemplo, assim, você pega a história, que a princípio você não tem nenhum gender bias do score inicial. E aí você está mudando, digamos, o stake do que história vale, partindo do pressuposto de que o desempenho inicial de homens e mulheres é parecido, entendeu? Parecido. Se você já começa com alguma matéria que já tem um viés inicial, é difícil entender essa... Você tem dois efeitos aí diferentes, né? Sim. Então, mas o que eu vou mostrar para vocês... Isso, mas eu tenho ao mesmo tempo homens e mulheres fazendo essas matérias, para alguns os stakes mudam e para outros não. Tá? Então, eu vou tentar capturar parte dessa história de diferenças de desempenho, porque eu também observo homens e mulheres fazendo essas matérias sem ter essa mudança de stakes, por um lado. Tá? Por outro lado, eu vou mostrar para vocês os resultados por matéria, né? Porque a gente também estava preocupado exatamente com o que você falou, que algumas matérias a gente sabe que mulheres e homens podem ter mais facilidade. Né? E, surpreendentemente, a gente não encontra nenhum padrão que iria numa direção de, sim, matérias em que as mulheres escolhem mais ou matérias em que elas vão melhor, é lá que eu tenho diferenças. Tá? Rapidinho, só o que você falou, os stakes vai mudar para todo mundo, só que vai mudar coisas diferentes, né? Coisas diferentes, exato. Mas exato. Muda para todo mundo, dependendo da carreira que você escolhe. Dependendo da carreira, vai mudar em disciplinas, isso. Tá bom, joia, obrigado. Obrigada. Bom, então, voltando aqui ao nosso termo U, né, a gente vai introduzir, né, efeito fixo de disciplina, né, para lidar com essa diferença que que pode afetar todos os indivíduos de uma disciplina ou de outra, né? Para controlar por esse termo geral de habilidade do indivíduo em relação ao seu grupo, a gente vai usar Enem ou a gente vai usar efeito fixo de indivíduo em algumas especificações, né? Esse termo aqui sugere que a gente deveria usar efeito fixo de disciplina gênero para justamente controlar pelo fato de que mulheres ou homens podem, né, ter um desempenho médio diferente nessas matérias. E daí, esse termo que é o que sobra, o que a gente vai usar? A gente vai usar as notas da primeira fase, porque elas me dão um desempenho específico daquele aluno numa determinada matéria. E a gente vai usar o Enem também em outras especificações. Bom. Fernanda, tem uma pergunta do Áureo. Diga. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, tudo bom, Áureo? Só para ir um pouco atrás nos slides, você estava mencionando que, obviamente, essas matérias prioritárias, elas têm um benefício marginal maior. É natural que se todo mundo tem o mesmo custo marginal, as pessoas deem prioridade a essas matérias, mas, obviamente, nem todas as pessoas vão ter o mesmo custo marginal, que eu acho que na sua especificação aparece nesses termos de habilidade. Exato, exato. Então, quer dizer, se eu entendo bem, as hipóteses que você está colocando sobre a habilidade de uma pessoa de um determinado gênero em determinada matéria vai ter influência também nas conclusões que você vai tomar. E, pelo que eu entendo aqui nessa especificação, você está... Primeiro, que essa habilidade já entra aditivamente, mas agora você está quebrando a habilidade entre um termo que é gênero, indivíduo específico, e outro que é matéria, indivíduo, gênero. Isso. Interações você não vai ter. Interações, eu vou ter interações entre, por exemplo, o desvio da pessoa em relação ao grupo, interagido com prioridade. Isso eu vou ter. Tá? Okay. Isso eu vou ter. Eu vou ter o desvio do Enem em relação à média do grupo e o desvio da nota específica da primeira fase em relação ao grupo, interagido com prioridade. Ok. Era só basicamente esclarecimento. Tá. Eu vou ter isso. Bom, então, mostrando aqui os resultados principais,
Deixa eu rapidamente aqui dizer o que é interessante. Bom, essa primeira coluna não controla para quase nada, só tem efeito fixo de disciplina, mas ela está aqui para mostrar para vocês que nas disciplinas não prioritárias, a gente está num contexto em que as mulheres têm um desempenho maior, né, nessas disciplinas não prioritárias. Como minha variável dependente aqui são as notas da segunda fase normalizadas para cada disciplina, né? Então, só chamando a atenção aqui, a gente tem 54.500 indivíduos, eu tenho 6 notas para cada indivíduo, que são aquelas 6 notas da segunda fase que eu tenho equivalente da primeira fase. Então, a gente está num contexto em que as mulheres, nessas disciplinas não prioritárias, têm um desempenho 6,6% de um desvio padrão superior aos homens. Esse coeficiente muda bastante aqui, mas vocês têm que levar em conta que aqui a gente tem efeito fixo de disciplina gênero. Então, na verdade, esses números não são comparáveis. Esse daqui é o desempenho das mulheres em biologia, que é a disciplina base. Tá? Então, a gente tem essa primeira coluna só para mostrar esse primeiro aspecto. Bom, daí outra coisa interessante aqui, né, esse coeficiente aqui está nos dando a diferença de desempenho para os homens nas disciplinas prioritárias, é que realmente, como você esperaria, né, o desempenho dos homens é maior na disciplina prioritária e das mulheres também, né? Porque se a gente somar a segunda com a terceira linha aqui, claramente o resultado é positivo. Então, não é que as mulheres não estão reagindo ao fato dessas disciplinas ser prioritárias ou não estão tendo notas maiores, elas estão tendo notas maiores, mas o que é interessante, é um padrão muito robusto, como eu vou mostrar para vocês, é que nas disciplinas prioritárias a diferença de desempenho diminui. Então, nas disciplinas prioritárias, o desempenho relativo das mulheres em relação aos homens diminui. Bom, se a gente comparar, por exemplo, esses dois coeficientes, né, a gente vê que a soma deles é 0, então praticamente o que acaba acontecendo nas disciplinas prioritárias é que elas vão perder aquela vantagem inicial que elas tinham nas não prioritárias, com a diferença de que as disciplinas prioritárias vão ser multiplicadas por 2. Né? Então, na verdade, aquela vantagem inicial nas não prioritárias é mais do que anulada nas disciplinas prioritárias. Né? E para dar uma ideia para vocês aqui de magnitude, né? Então, se a gente olhar aqui a nossa última especificação, né? Então, a gente vai introduzindo controles, e aqui a especificação em que a gente tem mais controles, então a gente tem a performance relativa na primeira fase, tem efeito fixo de indivíduo e tem essas medidas de performance relativa interagidas com prioridade que eu estava explicando para o Áureo, né? A gente chega nesse coeficiente que representa, se a gente levar em conta o desvio padrão das notas dos indivíduos entre as matérias, representa aproximadamente 9% de um desvio padrão das notas, né, do Within Applicant Standard Deviation. Então, não nos parece um efeito tão pequeno. Bom, eu tenho aqui... Diga. Aqui do Francisco Ferreira. Sim. Estou ouvindo. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Bom, olha, deixa eu te perguntar, essa interação, então, né, essa diferença da terceira linha aí, que é a principal para você, Sim. Você poderia interpretar assim, como acho que você está interpretando, que veja bem, então a mulher reage ao aumento de stakes de uma maneira pior do que o homem, sei lá, ela está mais nervosa, ela está alguma coisa do gênero. Agora eu estou me perguntando o seguinte, será que poderia ter um efeito, porque ela sai na frente, né? Como a primeira linha mostra. Ela sai na frente. Nas não prioritárias. E nas não prioritárias. Nas não prioritárias. Pode haver um efeito de convexidade da dificuldade, por exemplo? Quer dizer, entendeu? As coisas... não sei se tem um item response theory, uma correção aí por item response theory ou alguma coisa do gênero. Então, você poderia dizer o seguinte, veja bem, a mulher sai na frente, então, na verdade, o ganho que ela tem, as coisas vão ficando mais difíceis de uma forma não linear, entendeu? Se for assim, ter pelo menos uma parte disso pode ser simplesmente isso, quer dizer, você está escalando uma escada que está ficando mais íngreme, digamos. Não sei se isso poderia ser parte disso, ou se você pode controlar por isso de alguma forma. Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, o que eu consigo fazer, não tem item response theory, né? Então, a gente não consegue fazer isso tão bem. Mas o que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês, é jogar um pouco com o nível de dificuldade das questões. E eu vou usar uma medida bem, como não tem item response theory, uma medida bem rudimentar de dificuldade, que é simplesmente a média daquela questão. Tá? E eu vou mostrar para vocês que, surpreendentemente, não parece estar vindo daí.
Tá? Então, as mulheres não, elas se saem melhor, na verdade, nas questões mais difíceis. Tá? Esse resultado não parece estar vindo daí. Mas não sei se a gente consegue, se vocês tiverem sugestão, fazer muito mais do que isso, mas eu vou mostrar para vocês esses resultados daqui a pouquinho. Tá? O que eu já posso mostrar, que eu acho que já indica alguma coisa nessa direção, é que a gente faz aqui o mesmo exercício, mas a gente coloca uma interação a mais, em que o que a gente quer olhar é se esse efeito parece ser maior ou menor para mulheres que têm um desempenho relativo no Enem maior, relativo em relação ao seu grupo, né? E essa é uma primeira indicação disso que eu falei agora há pouco, né? Parece que justamente não é na cauda da distribuição, assim, não é na parte baixa da distribuição que esse efeito está vindo, né? Parece que é um efeito que está afetando principalmente mulheres, né? Comparado, obviamente, com homens com a mesma performance, no topo da distribuição, tá? Bom, aqui respondendo um pouco aquela pergunta do Cláudio, né? A gente não vê nada específico a determinadas matérias, né? Então, concentrando aqui nessa coluna, o que a gente tem aqui, obviamente, nessa especificação, a gente não consegue ter mais efeito fixo de indivíduo, porque a gente só tem uma observação por indivíduo, né? Mas então, em cada caso, o que eu estou fazendo, se eu estou olhando para biologia, eu estou olhando a performance relativa de biologia na primeira fase, né? Coeficiente é negativo em todas as especificações. Geografia, ele não é significante, mas só 2% da amostra tem geografia como disciplina prioritária, né? Então, não é tão surpreendente. E daí a gente não enxerga aqui, quer dizer, as magnitudes são diferentes, a performance das mulheres são diferentes, mas não parece ter nada aqui muito sistemático de mulheres indo pior nas matérias que elas escolhem menos ou indo pior nas matérias em que elas se saem piores, tá? Então, isso nos tranquiliza um pouco de que a gente não parece estar capturando algo específico a determinadas matérias, né? Bom, antes de falar do que a gente encontra, deixa eu falar rapidamente o que não parece ser o caso, depois levando isso para depois, tá? Então, a gente vai olhar uma história de vantagem comparativa. Então, será que as mulheres, simplesmente na hora que elas escolhem carreira, elas não levam em conta as matérias que elas são boas? Isso poderia ser uma explicação, não parece ser o caso, tá? Não parece ser diferenças de performance muito anteriores. Então, quando eu olho para a primeira fase, vocês vão ver que esse efeito não está lá, tá? Eu também não parece ser uma seleção muito diferente para homens e mulheres entre a fase 1 e a fase 2. Vou falar um pouco disso, de como que a gente consegue avaliar, mas essa ideia de que talvez as mulheres fiquem paralisadas, né? Tem alguma literatura que diz, por exemplo, choques negativos têm impacto muito mais duradouro sobre mulheres do que homens. Então, se tiver uma questão difícil no começo da prova, é isso que vai talvez trazer... A gente não tem evidência disso. E também não parece que o canal aqui é um canal de informação ou de pouco conhecimento sobre o exame. Mas eu vou guardar esses exercícios para daqui a pouco. Deixa eu mostrar o que a gente consegue dizer aqui, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, parece que é simplesmente uma estratégia no exame em que, de alguma maneira, as mulheres priorizam menos as matérias que contam mais para a nota final, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que, em relação aos homens, o esforço das mulheres nas provas parece estar dividido de maneira mais igual entre as disciplinas, que sejam elas prioritárias ou não prioritárias, tá? Daí tem dois fenômenos que a gente consegue identificar aqui, não sei se a gente está chamando da melhor maneira possível, mas tem uma coisa que a gente está relacionando um pouco com perfeccionismo, mas quando a gente olha o desempenho das mulheres nas disciplinas não prioritárias, tem várias questões em que elas vão obter a nota máxima, é isso que eu estou chamando aqui de perfect scores. Na segunda fase, a nota máxima é 5, eu vou ver isso muito mais frequentemente nas mulheres, nas disciplinas não prioritárias, enquanto os homens parecem negligenciar mais essas disciplinas não prioritárias e nas disciplinas prioritárias, por outro lado, ter relativamente mais questões em que eles alcançam a nota máxima, tá? E daí a gente vai usar omissão aqui, então, para alguns anos do exame, eu consigo distinguir quem nem tentou responder de quem deu uma resposta errada, tá? E a gente vai ver que as mulheres tendem a omitir mais nas disciplinas prioritárias relativamente aos homens, algo que a gente interpreta aqui como tempo, como gestão do tempo, tá? Bom, então, para mostrar para vocês que o esforço parece estar dividido de maneira mais igual entre as disciplinas, o que a gente tem aqui como variável dependente é o coeficiente de variação, então desvio padrão dividido pela média, né? Na segunda fase, eu não vou mostrar os resultados da primeira fase por uma questão de tempo, mas eles são bem parecidos.
né? E o que a gente vê aqui é que controlando para dummies de ano e controlando para Enem, né, parece realmente que a dispersão das notas. Então, aqui eu tenho, o que eu estou calculando é, para cada candidato ao vestibular, eu observo 6 notas desse candidato na segunda fase, né? E que a gente está calculando é o desvio padrão e dividindo pela média da nota dessas 6 provas. E o que a gente vê aqui é que realmente parece que existe uma dispersão menor das notas das mulheres quando a gente olha para as diferentes notas que ela obteve na segunda fase, e na primeira fase é bem parecido. Aqui é aquela história de score perfeito. Então, isso daqui é o número de questões da segunda fase para uma determinada matéria em que o candidato obteve nota 5. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê que para as disciplinas não prioritárias, né, realmente, as mulheres parecem ter, né, um pouco mais de scores perfeitos, né? Os homens nas não prioritárias, né? Então o padrão é muito parecido com o que a gente tinha visto. Nas prioritárias, desculpa, tem um desempenho maior. As mulheres também, porque, novamente, a soma desses coeficientes é positiva, né? Mas o desempenho relativo das mulheres em relação aos homens nas disciplinas não prioritárias é negativo, ou seja, elas vão ter um desempenho relativamente pior em termos, nas disciplinas prioritárias, em termos de questões em que elas obtêm nota máxima. Tá? E outra vez, eu não pus aqui por uma questão de tempo, mas a gente faz aquela mesma interação com o score relativo do Enem e encontra que esse efeito parece estar vindo principalmente das mulheres, da parte da distribuição que os candidatos têm desempenho maior. Bom, aqui é um exercício muito parecido. A gente perde um pouco de amostra simplesmente porque a gente só consegue distinguir questão em branco de questão errada, né, de 0 até 2002. Então, a partir de 2003, a Unicamp só tem 0, não tem mais notas, questões em branco. Então, para essa amostra de 2000 a 2002, a gente vê que, efetivamente, o que parece estar acontecendo aqui é que as mulheres, apesar de tipicamente deixarem menos questões em branco nas disciplinas não prioritárias, né, e os homens, obviamente, deixarem menos, e as mulheres também nas prioritárias, a diferença relativa entre homens e mulheres faz com que as mulheres deixem relativamente mais questões em branco na segunda fase do que os homens nas disciplinas prioritárias. Agora, o que eu tenho que mostrar para vocês são aqueles mecanismos que eu disse que a gente acha que não estão por trás dos resultados. Né? Então, eu vou começar aqui falando dessa história de vantagem comparativa. A ideia de vantagem comparativa... Oi, diga. Uma pergunta aqui da Diana Moreira. Tá, oi, Diana. Oi. Diga. Tá escutando? Ok. Não, eu tenho uma pergunta se você tem como observar se isso tem efeito sobre se eles actually entram no programa, porque a minha ideia é que os homens podem estar querendo para ser o primeiro, as mulheres só se importam em entrar no programa que elas querem. Tá. Você consegue ver se isso tem efeito sobre a alocação dos alunos na universidade ou não? Então, não é tão fácil ver isso, mas o que a gente fez já para o geral, simular a admissão com e sem. Quer dizer, é um pouco complicado, porque, na verdade, assim, o que a gente sabe é que o efeito das prioritárias e das não prioritárias, em termos de nota, né, é anulado, mas as não prioritárias valem o dobro. Né? Então, assim, aqueles coeficientes que eu mostrei naquela primeira tabela sugerem que isso tem um impacto negativo sobre a nota. Né? Daí a questão é como que você redistribui as notas, quer dizer, a gente consegue simular a admissão na Unicamp, né? E o que a gente conseguiria fazer como exercício seria dizer o seguinte, como que eu faço, qual deveria ser a mudança certa que eu faço nas notas dos alunos,
né, para recalcular a admissão e ver como que isso acontece, tá? A gente fez um exercício assim bem simples, em que simplesmente o que eu fiz foi tirar a nota das disciplinas prioritárias, né, e recalcular a admissão como se aquelas fossem as notas, tirar para o caso das mulheres, tá? Então, assim, tem um impacto, não é um impacto gigantesco, sinceramente, assim, para ser bem sincero, mas tem um impacto, eu não lembro se era 2%, 3% das mulheres deixariam de ser admitidas. Tá? Talvez uma ideia seria olhar para o ranking, tipo, qual é o ranking desse indivíduo que está entrando em medicina. Isso é uma boa ideia. Se ele é o primeiro colocado, sugere que ele, né, ele ia entrar anyways. Sim. Não sei. ideia do ranking. A gente tentou jogar um pouco com as notas, não era muito claro quais realocações de notas a gente tinha que fazer. Sim. Né? Mas o que a gente consegue é fazer isso, a gente consegue simular o vestibular alterando a nota dos alunos, né? Então, mas a gente pode olhar para como que mudam os rankings em função disso. Tem uma pergunta também da Ana Trindade. Sim. Oi, Ana. Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma, você deve ter falado, mas eu acho que eu perdi. As 2 fases são múltipla escolha? Não, nenhuma. As duas são questão aberta. As 2 são questões abertas. Tá. E a outra coisa é você tá controlando pela prioridade, mas você não está controlando pelo major, é isso? Não, a gente fez o controle. Então, assim, a gente controla pela disciplina simplesmente porque é o que sai naturalmente daquele modelo. E porque a nossa preocupação inicial era justamente aquela preocupação que o Cláudio mencionou, de que existem muitas diferenças de desempenho entre disciplinas. Tá? O que a gente fez também, eu não vou mostrar aqui, mas a gente fez por major. Então, olhando para indivíduos dentro de uma major. E os resultados continuam iguais, na verdade, eles são maiores, inclusive. Então, a gente ainda está debatendo se a gente deveria. Mas, assim, digamos que a escolha por usar as disciplinas prioritárias ao invés de usar o major era mais uma questão de que era o que nos parecia mais natural, né, dado como a gente foi desenvolvendo o modelo e a história. Mas dá para controlar para major também e o resultado continua lá. Tá. Você incluindo as 2 coisas continua lá. Não, porque a história que eu estava na minha cabeça era alguma coisa do tipo medicina e enfermagem podem ter as mesmas provas, mas enfermagem é muito mais desbalanceada do que medicina e poderia estar levando esse resultado, né? Mas então não é esse o caso. Não é esse o caso. Outra coisa que a gente fez, porque o problema é que 25% dos candidatos ao vestibular da Unicamp prestam medicina, né? E medicina a gente sabe que que é um mundo à parte no vestibular, né? Então, uma outra coisa que a gente fez, a gente rodou tudo sem medicina, tirando esses 25% da amostra, porque a gente estava preocupado que, bom, será que a gente está capturando só um efeito de medicina, como é uma amostra muito grande, tá tudo vindo daí, não parece, com certeza não é o caso. Tá bom, legal. Tá bom. Obrigada. E Rafael Fabros. Podemos? Tem mais perguntas? Opa, não. Fernanda, mais uma pergunta. Oi, pode, tudo bom? Tudo. Rapidinho, no começo da apresentação você dividiu literatura em histórias correntes, né? Uma delas era de risk behavior, diferença entre gênero e risk behavior. A outra era de funcionamento em uma prova high stakes, low stakes. Sim. Eu estou pensando aqui que, assim, a escolha de um major é uma escolha, em última instância, uma escolha considerada de labor market, né? Então, esses candidatos, eles podem estar prestando vestibular não só para a Unicamp, mas para várias universidades. Geralmente é o caso. Sim. Então, pode ser que uma história de risk behavior é que mulheres diversificam majors em universidades diferentes. Então, eu tenho que passar algum vestibular. Então, vou tentar medicina na Unicamp, mas vou tentar enfermagem na UNB, vou tentar direito em tal lugar. E isso carrega um pouco, pode carregar seu resultado no sentido de ela ter notas melhores em disciplinas menos específicas que homens que podem ser menos risk averse, né? Que eles focam em medicina e vou focar em medicina na Unicamp e quero saber, vou estudar só para essas disciplinas específicas. Tá. Então, tem como você diferenciar se a risk behavior é uma coisa não cognitiva? Então, é difícil. Na verdade, assim, aquela literatura que olha para risk behavior, né? Olha para exames, na verdade, aqueles papers que eu mencionei, e olha quando os exames dão ponto negativo, como o exame da ANPEC, que se você errar, dá ponto negativo. Então, eles exploram risk behavior nesse sentido, né? A única coisa que eu consigo imaginar, assim, respondendo rápido para você, Rafael, é o seguinte,
O que a gente poderia distinguir, então o que você está me dizendo assim, o vestibular da Unicamp não é igualmente importante para todo mundo, para alguns pode ser a segunda escolha, para outros pode ser a primeira escolha. O que a gente poderia fazer, que a gente não fez ainda, é, por exemplo, concentrar na amostra de alunos de Campinas. Você pode imaginar que para os alunos de Campinas, provavelmente a Unicamp é a primeira escolha deles, provavelmente ali eles iam fazer isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui essa escolha em relação às disciplinas prioritárias, tá? Em que a gente não acha nada muito sistemático diferente entre homens e mulheres, mas assim, tirando isso, eu não sei muito como lidar com isso. Acho que a gente podia fazer, pode fazer esse tipo de subamostra, tentando pegar gente para quem isso deveria contar mais, né? Que deveria, ou que está levando mais a sério o vestibular. Bom, então, o que a gente está vendo aqui, né, ao invés de olhar para a escolha de carreira, a gente está olhando para a escolha de disciplina prioritária. Né? Então, aqui a nossa variável dependente é eu ter escolhido uma biologia como disciplina prioritária, ou seja, ter escolhido uma carreira que exige biologia como uma disciplina prioritária. A gente faz isso para todas. Aqui tem português, né, como eu disse para vocês, é um pouquinho diferente, mas a gente incluiu. Né? Então, essa tabela é maior do que isso, eu só estou mostrando por enquanto a primeira parte. O que nos interessa essa diagonal, né? E, na verdade, aqui o que a gente está vendo é o seguinte. A probabilidade de um aluno escolher biologia como disciplina prioritária está positivamente associada com a nota de biologia que esse candidato teve na primeira fase, o que não é muito surpreendente. Então, basicamente, isso daqui está dizendo para a gente o seguinte, olha, os candidatos parecem levar em conta o desempenho deles numa determinada matéria quando eles escolhem uma carreira que está associada a essa disciplina. Né? E daí, a coisa interessante, né, e isso é a continuação da tabela, tá? Então é a mesma tabela, é a mesma regressão, é dizer assim, bom, será que eu enxergo algo sistematicamente diferente, no caso das mulheres, quando elas escolhem, né, em relação aos homens, quando elas escolhem essa disciplina prioritária. E a nossa interpretação aqui é que não tem nada muito óbvio, né? Então a gente tem 7 coeficientes, 4 são não significantes, tem um aqui 2 positivos, um aqui marginalmente significante e um negativo. Né? Então, assim, a gente não consegue ver aqui nenhuma história sistemática de diferenças na escolha dessas disciplinas prioritárias. Bom, o outro experimento aqui é aquela história de, bom, será que o que eu estou observando aqui era algo que já existia? Então, as mulheres já eram piores naquelas disciplinas, então elas na primeira fase, então elas não estão levando isso muito em conta, né? E então o que a gente faz aqui é o seguinte, lembra, a primeira fase, o peso é igual para todo mundo, né? Então eu não tenho aqui realmente incentivos para ir melhor ou pior numa matéria, né? E o que a gente está fazendo é usando a prioridade que vai contar para a segunda fase, né? Então a gente está usando aqui os scores da primeira fase, os 6 matérias que as mulheres vão fazer, que depois vão ter equivalentes na segunda fase. E o que a gente vê aqui é que, do ponto de vista da primeira fase, né, principalmente aqui depois que a gente coloca efeito fixo de disciplina e gênero, né, os efeitos, na verdade, do ponto de vista da primeira fase, são não significantes. Então, isso aqui é um experimento em que o que a gente está fazendo é atribuindo as prioridades da segunda fase da primeira fase para ver se já existia algo lá pré-existente e não parece ser o caso, né? Não parece ser o caso na primeira fase, o que sugere que ou é algo as duas fases têm mais ou menos 2 meses de diferença, né? Então, ou é algo em relação à estratégia de estudo nesses 2 meses, ou é algo realmente de estratégia na prova na segunda fase. Bom, aqui é um pouco voltando àquela história do Chico, né, de será que o que está acontecendo aqui é que as mulheres vão ter menos capacidade nas disciplinas prioritárias de melhorarem o desempenho? Né? E daí eu falei para ele que a gente não tem item de resposta ao item, mas que a gente estava fazendo aqui algumas brincadeiras usando a nota média das questões. Então aqui, só chamando a atenção, aqui a gente tem os mesmos 54.500 candidatos. O que a gente tem aqui são 72 observações por indivíduo, né? Porque é a segunda fase. São 12 questões vezes 6 matérias. Tá? Então, aqui eu estou olhando questão por questão. O que a gente chamou aqui, a gente fez várias divisões, tá? Então é um pouco arbitrário, mas a gente fez várias outras. A gente chama uma questão de muito difícil se a média
das notas dessa questão está entre os 25% menores. Tá? A gente fez isso para a questão mais difícil, para as 25% e para 50%. Tá? Então, essa é uma questão muito difícil, ela está entre as 25% de questões naquela disciplina e naquele ano que tiveram a nota mais baixa, a nota média mais baixa. Né? E daí, o que é bem interessante, e aqui tem que tomar cuidado um pouco também, porque as variáveis dependentes aqui vão mudando. Então, aqui eu estou colocando a nota da segunda fase normalizada, aqui aquela coisa de quantidade de questões com a nota máxima, e aqui o número de questões que o candidato omitiu. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê muito parecido aqui o que a gente tinha antes. A gente vê que, obviamente, como você esperaria, né, a nota nessas questões mais difíceis é menor. Né? Se a prioridade é muito difícil, é menor. Mas o que é interessante é essa última linha aqui. Né? Então, o que essa última linha está indicando é que as mulheres, nas disciplinas prioritárias e nas questões muito difíceis, essas questões 25% que tiveram 25%, estão no primeiro quartil das notas, na verdade, o desempenho delas é maior. Né? E, na verdade, elas têm tendência, nessas questões muito difíceis, a obter uma nota que é maior e a se omitir menos. Né? Então, assim, apesar da gente não ter uma medida tão fina de dificuldade, esses resultados não parecem sugerir que essa diferença que a gente observou lá no início está vindo das questões que são consideradas mais difíceis. Pelo contrário, né? Aonde parece aqui que elas estão perdendo os pontos são nas questões relativamente mais fáceis. Bom, a gente pensou bastante sobre essa história de seleção. Eu vou mostrar aqui só um resultado. Né? Então, poderia ter uma preocupação aqui de que homens e mulheres, a seleção de homens e mulheres da primeira para a segunda fase é diferente. Então, quando eu olho o pool de mulheres na segunda fase, ele não é exatamente comparável com o pool de mulheres na primeira, com o pool de homens da segunda fase. Né? Então, o que a gente mostra aqui? Isso daqui é simplesmente uma variável dummy, né, variável dependente, que indica se o candidato passou para a segunda fase. Né? E o que a gente fez aqui foi simplesmente fazer uma regressão simples para ver se existia alguma diferença entre mulheres e homens na segunda fase. E o que a gente vê aqui é que se a gente controlar para o desempenho no Enem e para o desempenho na primeira fase, a variável mulher não tem nenhum poder explicativo na sobrevivência da primeira para a segunda fase. Tá? A gente fez várias outras coisas, então assim, não estou dizendo que esses candidatos são iguais, né? Na verdade, se a gente olha as distribuições e olha várias coisas, a gente vê que existem diferenças entre os pools das mulheres e os pools dos homens, mas parece que todas essas diferenças são capturadas tanto pela nota da primeira fase quanto pela nota do Enem, né? O que nos tranquiliza, porque são os controles que a gente está usando nas regressões. Bom, daí tem essa história, né? E tem bastante literatura que discute isso, que mulheres parecem reagir piores a choques negativos. Né? Então, a ideia aqui seria o seguinte, tem alguma literatura que fala quando as mulheres têm feedback negativo, isso tende a piorar o desempenho delas em seguida, muito mais do que o que parece acontecer com os homens. Né? Então, aqui o que a gente conseguiu fazer foi brincar um pouco com a ordem das questões. Tá? As provas da Unicamp, todas as provas seguem, todos os candidatos recebem o mesmo caderno de questões. Então, a ordem das questões é a mesma. Né? Então, aqui a gente simplesmente brincou. Então, difficult simplesmente está entre as 50% mais difíceis. Most difficult é a questão que teve nota média pior. E very difficult é aquele primeiro quartil. Né? Então, vamos dizer que a primeira questão seja difícil, esteja nesse grupo de 50%. Né? Não parece afetar nem os homens, nem as mulheres de maneira significativa. Daí, o que acontece se a questão mais difícil daquela prova, daquele ano, né, daquela prova, daquela disciplina, está dentre as 4 primeiras? A gente vê que, no geral, para os homens isso tende a reduzir, é um efeito muito pequeno, mas tende a reduzir um pouco o desempenho. Para as mulheres, pelo contrário. Né? Isso parece, inclusive, beneficiá-las de alguma maneira. Né? E se a questão é muito difícil, que é aquela questão dos 25%, né, a gente encontra algo muito parecido.
Se eu tiver uma questão muito difícil no começo, isso parece prejudicar os candidatos homens em geral, não parece ser um problema para as candidatas mulheres. Bom, e daí aqui eu vou mostrar para vocês um último, quer dizer, a última tabela, não é o último resultado, mas é a última tabela, né, e que a gente refez o exercício para os treineiros, né? Então, os treineiros, acho que todo mundo sabe, são aqueles candidatos que estão prestando a prova simplesmente para ver como ela é, né? E eles estão sujeitos às mesmas regras. Então, no caso da Unicamp, na verdade, os treineiros optam por carreiras específicas. Em geral, eles optam pela carreira mais fácil de exatas, mais fácil de humanas ou mais fácil de biológicas. Obviamente, os treineiros são um grupo muito pequeno e muito particular, então isso daqui está longe de ser um resultado central no nosso trabalho. Mas o que parece interessante é que, se a gente pensar que eles têm menos pressão, eles estão ainda sujeitos à história dos pesos, da diferença dos pesos na nota final e na classificação deles final. A gente vê que esse efeito de mulheres se saírem relativamente piores nas disciplinas prioritárias, relativamente aos homens, parece já existir aqui no caso dos treineiros. Bom, o último mecanismo aqui que que eu vou mostrar para vocês, né, tinha aquela preocupação, bom, será que por alguma razão as mulheres são mais mal informadas sobre o vestibular ou sabem menos sobre o vestibular? O que a gente fez aqui, eu não vou mostrar as tabelas, ficaria muito cansativo, mas é simplesmente analisar diferentes subamostras e olhar para as subamostras que a gente acha que são subamostras em que os indivíduos devem ter mais informação sobre o vestibular e subamostras em que eles têm menos, tá? Então, claro que aqui tem várias diferenças entre essas subamostras, mas, por exemplo, uma das coisas que a gente olhou foi aqueles indivíduos que estão fazendo o vestibular pela primeira vez e aqueles que já fizeram outras vezes o vestibular da Unicamp, né? Ou indivíduos da escola pública e separados dos indivíduos da escola privada, pensando talvez que na escola privada a preparação para o vestibular seja maior, né? A gente brincou também, então tem com educação dos pais, então uma subamostra em que nenhum dos pais tem ensino superior e outra em que pelo menos um tem ensino superior, né? Inclusive, a gente refez o exercício pensando numa história de role model, então o pai, se for um menino, a gente olha a educação do pai, se for uma mulher, a gente usa a educação da mãe, né? E os resultados qualitativamente são muito parecidos. E cursinho, né? Quem fez cursinho, quem não fez cursinho, pensando também que talvez o cursinho seja uma fonte de informação sobre o funcionamento do vestibular. E os resultados são muito parecidos em todas essas subamostras que a gente analisou. Então, não parece aqui que isso está vindo especificamente de um grupo menos informado e que esse grupo poderia, por alguma razão, ter mais mulheres do que o grupo geral. Bom, então, para finalizar aqui, né, o que eu espero ter mostrado para vocês, convencido vocês de que existe realmente nesse contexto, né, uma redução da performance relativa das mulheres em relação aos homens nessas questões que são mais relevantes porque contam mais para a nota final, né? Não parece que isso está relacionado com mulheres escolhendo carreiras de outra maneira ou carreiras para as quais elas não estão preparadas, né? Ou que elas não estão preparadas para essas disciplinas de maneira geral, né? Ou que tem algum choque nessas provas que reduzam a performance ou que elas não entendam como funciona a prova, né? Eu insisto que a gente vê que tanto os homens quanto as mulheres melhoram o desempenho nessas disciplinas prioritárias. O que a gente consegue medir aqui é uma diferença de desempenho relativo, né? Então, o que parece acontecer é que as mulheres simplesmente dividem o esforço de maneira mais igualitária entre as diferentes disciplinas, que elas sejam prioritárias e não prioritárias, né? E a gente vê aqui essa evidência de que, por exemplo, nas disciplinas não prioritárias, elas parecem se sair relativamente melhor, né? E por exemplo, passar provavelmente mais tempo ou dedicar mais esforço respondendo corretamente todas as questões, o que acaba por prejudicá-las nas disciplinas prioritárias. Então, acho que é isso. Agora acho que são as perguntas, né, Rodrigo? Obrigado, nada. Seminário. A gente vai ver aqui as perguntas agora, não tem interesse em perguntar
Aí eu utilizo o recurso de levantar a mão, que aí fica uma listinha aqui, ainda tá bom. Quem não conseguir, parece só meu normal, né? Falar mais alto. Então, vamos dar início às perguntas e... Você conseguiu me ouvir? Não. Você conseguiu me ouvir? Tá bom. Então, vamos dar início às perguntas. Vamos passar a palavra ao Auro de Paula. Eu não estava ouvindo direito, mas eu acho que ele chama meu nome. Fernanda, obrigado pelo seminário. Como você mostrou bem, as mulheres parecem distribuir o esforço mais igualitariamente entre as disciplinas. Eu queria voltar a essa narrativa que você apresentou no começo do seminário entre benefício marginal das matérias prioritárias e talvez custos marginais que seriam relacionados à habilidade específica à disciplina. Quer dizer, essa evidência que você encontra, eu queria saber como é que você pensa a respeito disso, se eu começar a pensar, por exemplo, a respeito da distribuição dos custos marginais ou habilidades das mulheres entre disciplinas. Se elas forem mais uniformes, mesmo que as mulheres tenham uma habilidade específica à disciplina, que seja em termos absolutos maior do que os homens, se a diferença entre as disciplinas for menor, ela vai ter uma vantagem comparativa maior nas outras disciplinas e vai levá-las a distribuírem o esforço mais uniformemente. Para você verificar essa hipótese, você teria que medir basicamente a dispersão da habilidade das mulheres versus a habilidade dos homens. Tem como fazer isso nos dados ou de alguma outra forma? Sim, agora eu tô. É que eu não consigo tirar eu mudo. Tá, então o que você está me dizendo aqui é que talvez para as mulheres seja mais fácil, elas têm um custo menor de distribuir esse esforço. E agora você está no mudo. Porque se a distribuição da habilidade para cada disciplina para as mulheres for mais uniforme, elas vão tender a distribuir o esforço mais uniformemente, mesmo que, em geral, elas sejam mais hábeis para cada disciplina, né? Elas têm uma vantagem comparativa, não no sentido que você usou, mas a vantagem comparativa nas não prioritárias. Elas podem ter vantagem absoluta mesmo na prioritária, mas tem uma vantagem comparativa nas não prioritárias. A questão aqui é que eu tenho mulheres fazendo disciplinas diferentes, prioritárias e não prioritárias, né? Então... Certo, mas se a baixa dispersão de habilidade across the board for menor para mulher, e respectivamente quais seja o major, isso vai acontecer 6 para 2, né? É 6 para 2, né? Então, em geral, as mulheres são mais competentes em tudo, mais uniformemente competentes, então não me surpreenderia. Eu teria que pensar como que a gente poderia olhar para isso. Seria uma hipótese interessante para ver o que está por trás dessa alocação mais uniforme de esforços. Seria. Ou seja, relacionando um pouco ao modelo, seria uma ideia de que aquele termo de habilidade geral é mais importante para as mulheres do que para os homens, né? Então, faz sentido para elas. Teria que pensar, Áureo, sobre isso. Eu não tenho aqui na cabeça o que a gente poderia fazer, mas é uma hipótese interessante, realmente. E que daí faria sentido elas realmente fazerem essa distribuição de esforço. Não, ótimo. Não tenho uma resposta fácil para te dar, não, mas acho que a gente não pensou sobre isso, é uma hipótese bem interessante para avaliar. Legal. Obrigada. Eu vou take over aqui, que acho que o microfone do Rodrigo estava dando problema. Tá, bom. Daniel, você. Peraí, deixa eu te desmudar aqui. Pronto. Oi, pronto. Escutando? Oi, Daniel. Parabéns pela pesquisa, muito Obrigada. legal. Acho que é bem incríveis os resultados, bem relacionados à literatura.
E eu fico até orgulhoso de ter participado da pesquisa como observação. O ponto que eu ia falar é bem relacionado ao do Áureo, né? Partindo de uma hipótese de que tem uma diferença na dispersão entre disciplinas para mulheres. E aí, eu acho que correlacionado com isso, um outro problema que é que você não observa a habilidade, né? Você tem um sinal da habilidade na primeira e segunda fase. E o Enem, né? E o Enem, mas enfim, são todos sinais imperfeitos, mas o ponto que eu ia fazer é que o sinal que você tem para a segunda fase é mais preciso do que o da primeira. Porque você tem 12 questões em vez de duas só. Então, eu fiquei pensando, se você escrevesse um modelo em que a diferença de esforço é exatamente a mesma entre homem e mulher, mas por que na segunda fase você está obtendo um sinal mais preciso da underlying ability? Se isso não poderia gerar a diferença dos resultados. Eu não sei, uma coisa que passou, mas acho que se for explorar essa ideia do Áureo, acho que isso é uma coisa a incluir também. Sim, que o sinal é mais preciso na segunda fase, né? Isso. E aí, de repente, vocês podem fazer alguns robustez onde vocês, para cada observação, cada pessoa sorteia duas provas. Sorteia duas provas. Legal. Alguma coisa assim. Legal. Bem legal. Não vou pensar sobre isso, é uma boa... de maneira geral, tentar entender como que diferenças nessa habilidades gerais específicas se traduziriam quando o sinal não é perfeito. Legal. Obrigada. Obrigado. Ana Paula? Ana Paula está com a mão levantada aqui. Eu tenho que desmudar. Alô? Pronto, desculpa. Oi. Pronto, tá me ouvindo? Sim. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Ana, que bom te ver. Escutar, na verdade. Então, minha dúvida, ela tem um pouco a ver com o que a Diana falou mais cedo, que qual que é a diferença de desempenho de homens e mulheres na primeira fase? Porque eu fiquei pensando se a notícia ruim, se a notícia da primeira fase é pior para o homem, faz sentido que ele reaja de forma mais estratégica na segunda fase. Entendi. Bom, a gente tem aqui aquele exercício que eu estou procurando da primeira fase, né? Em que realmente as mulheres, na média, quando eu controlo para o Enem, têm um desempenho melhor na primeira fase. Né? Então, o que você está me dizendo é que os homens, em geral, vão ter... Agora, eu estou controlando para a nota da primeira fase, né, Ana, nessa história. Então, essa história seria... Eu tive um sinal ruim na primeira fase... E isso está jogando de uma maneira diferente. Né? Então, assim, controlando para o Enem, as mulheres se saem melhores na primeira fase. Isso não tem dúvida. A questão é que a distribuição de Enem delas pode ser diferente, né? E é diferente. Agora, acho que a única coisa que eu posso dizer aqui é isso, é que a gente está controlando para esse sinal da primeira fase. Né? Então, em teoria, o que a gente está vendo aqui comparando pessoas com o mesmo sinal. Daí, o que você está me dizendo assim, talvez a reação a esse sinal seja diferente, né? Eu não sei se a gente vai conseguir chegar tão longe a ponto de distinguir. Nem era o que eu tinha dito, mas eu concordo com você que daí é difícil testar isso. Se condicional a receber... ok. Obrigada. Não. Agora não estou ouvindo o Cláudio. Pronto, voltei. Oi, tá. Marcos... Espera aí, deixa eu dar uma... Ok. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bom? Sim, só uma pergunta. O ideal não seria você ter alguma maneira de ancorar esses testes? Porque acho que pela literatura do Bond, do Lang, eles mostram que, fazendo as comparações de grupo, você tem um viés para baixo, né, dos efeitos que você... Ancorar, você quer dizer num espírito de TRI ou algo assim? Não, é mais no sentido de que o que eles fazem eles pegam o salário do cara com 30 anos e eles ancoram o teste, a nota do teste dele
em salário, em outcomes futuros. E com isso você consegue ter uma... Eles mostram que se você não faz isso, você tem um viés para baixo das comparações de média entre grupos, né? Então, não sei se você pensou sobre isso, não. Não sei, mas assim, note que a nossa especificação principal... Ai, tá ruim, né? A nossa especificação principal aqui, a gente está fazendo todas as análises para um mesmo indivíduo, né? Então, aqui, o que eu estou olhando é diferenças de desempenho dentro de cada indivíduo, né? Então, assim, eu acho que isso daqui pode ser realmente um problema se eu quisesse interpretar aqui as minhas primeiras colunas, não sei, mas o que a gente está vendo aqui é dentro para cada indivíduo, né? Diferenças de performance. Mais alguém? Fernanda, você quer dizer mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Não, só isso. Só queria agradecer vocês pela participação. Acho que foi ótimo para a gente. Quer dizer, é ótimo esse período, todo mundo preso em casa, a gente ter a oportunidade de apresentar o trabalho. Então, queria agradecer mais uma vez para o Cláudio e para o Rodrigo pela iniciativa, né? E agradecer a todos os participantes pelos comentários, que com certeza vão ser muito úteis nessa etapa do trabalho. Obrigada. Então, ótimo. Então, só agradecer a todo mundo. Obrigado, Fernanda, pelo seminário. E aí, quarta-feira que vem, temos mais. E para quem quiser participar desse outro seminário de pesquisadores mais jovens, o Rodrigo vai mandar um e-mail também com o horário. Né, Rodrigo? Então, ótimo. Obrigado a todos. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.